Quem não me conhece, como ele apresentou, Marileia Ragone, nutricionista, eu vou falar um pouco, é um assunto amplo, mas eu vou tentar falar os pontos principais. Né? Então, obesidade, pela OMS, é uma pandemia do século XXI, onde está sendo crescente e está duplicando cada vez mais, e o mais agravante ainda é que 41 milhões de crianças com idade menores de 5 anos estão acima do peso ou já obesas. Então, isso é um fator muito agravante, porque o futuro, segundo a OMS, em 2050, teremos um Brasil obeso, de pessoas apenas obesas. Isso é muito grave, porque é uma doença crônica, do que a gente vai falar. Então, pode seguir. A obesidade, como eu falei, é uma epidemia mundial. Então, a tendência é o crescimento, e 58,2% são mulheres, e a gente vai falar por quê, e 55% homens, já obesos ou sobrepeso. E a tendência do crescimento em pessoas de renda baixa, e tem um motivo também, né, porque é carboidrato simples, mais barato e sustenta. Só que junto vem a obesidade. Os adolescentes, por fast food, e a gente vai falar posteriormente, e mulheres, porque mais questão hormonal, e aí vem a obesidade junto. Então, é um problema mundial, por isso é uma pandemia. Pode seguir? Não tem outra classificação. É um excesso de tecido adiposo. Doença crônica, multifatorial, e caracterizado pelo balanço energético positivo. Então, se ingere mais e gasta menos, vem o sobrepeso ou obesidade. Isso é fato. Pode seguir. Então, as causas e origens. Pode ser genética, metabólica, ambiental, cultural, social e comportamental. O porquê disso? Hoje em dia, a gente não tem mais aquele hábito de sentar na mesa e todo mundo comer junto. Então, pela correria, né? Hoje, tempo é dinheiro. Então, as pessoas vão... E a indústria, vendo isso, ela coloca nos mercados coisas rápidas de serem feitas, de serem... Nem mastigar, às vezes, né? Porque o alimento, ele já quase dissolve. E com isso se perde toda a mastigação, vendo por esse lado, e um alimento ultraprocessado, né? É tudo que a gente não quer. Rico em sódio, gorduras, açúcar, e aí vai. Então, por isso, tem crescido essa obesidade. Então, por essas causas. Pode seguir? O que desencadeia? Os fatores desencadeadores: físicos, psicológicos e sociais. Então, dentro dos físicos, a gravidez, ou por uma ansiedade, e aí a gente vai ver que o maior fator é a ansiedade, em qualquer caso, né? Então, dentro da gravidez, além dos hormonais, tem a ansiedade, a menopausa, que é hormonal, e aí entra a ansiedade, porque a pessoa está vendo que o seu corpo não está ficando igual era, por problemas hormonais, vem a ansiedade, e aí come-se mais, e vem mais, cada vez mais, o ganho de peso. Às vezes, o medicamento, as doenças, hipotiroidismo, né, tireoide, pode ser um ganho de peso, cirurgias, talvez pelo sedentarismo e ansiedade, álcool e dietas hipercalóricas. Então, isso tudo no setor físico vai fazer com que haja obesidade. O psicológico é o nascimento de uma criança ou a morte de um ente querido, o estresse, o tédio, raiva, o que a gente está vivenciando agora, né, essa pandemia que ninguém sabe onde vai acabar, isso está muito ligado, né, as pessoas estão comendo mais pela ansiedade, a tristezas e as frustrações. Isso tudo traz uma ansiedade, e o alimento, ele te dá prazer, né? Porque quando a gente nasce, a gente é colocado no peito, então é a primeira coisa que a gente conhece é o alimento. Isso te dá um prazer, uma segurança que pode depois transformar em frustração. Os sociais, o econômico, o trabalho,
às vezes um trabalho que não está satisfeito, né, e traz uma ansiedade, come-se mais. As festas, quem vai muito às festas finais de semana, ou reuniões de trabalho, e viagens, que quer provar aquela gastronomia, e aí acaba ganhando um peso a mais, não tem como. Pode passar? Os aspectos físicos. Então, como eu falei, a gravidez e menopausa podem ser alterações hormonais. E aí você tem que procurar ajuda de qualquer forma, porque com essa ansiedade de ter alterações, pode chegar a uma obesidade. As doenças, a medicação, talvez, né? A cirurgia pelo sedentarismo e as dietas que podem ser hipercalóricas, que nós já falamos, que a maioria hoje é industrializadas e ultraprocessadas. Pode passar? Aspectos psicológicos. Então, o que vai causar essa obesidade? Uma autoestima baixa. A pessoa, quanto mais ela come e ela vê que está ganhando peso, ela fica mais para baixo, e isso pode causar uma depressão, a ansiedade, aí come-se mais, agressividade. Algumas pessoas, por verem que o peso está aumentando, ficam agressivas, e o isolamento social, que é o mais perigoso, porque a partir do isolamento social é uma depressão e pode vir algo pior que a gente não quer, né? Por isso tem que ter um apoio, e a gente vai falar para frente. Pode passar? Os aspectos sociais. Então, financeiro, né? Se está, como está acontecendo, né? Tudo tem a ver com do que a gente está vivenciando. Então, traz uma ansiedade e automaticamente, né, a maioria das vezes, a pessoa vai para o alimento, onde vai dar aquele prazer que é momentâneo. Insatisfação no trabalho, estresse, as viagens, que a gente já falou, as reuniões e festas, e aí sempre tem tira-gosto, bebida, e cada vez mais a obesidade. Pode passar? Como que é feito o diagnóstico da obesidade? Duas formas. O IMC, que é o índice de massa corporal, que é o peso por metro e a altura ao quadrado. Isso é identificado, e aí a partir de 25 é sobrepeso, a partir de 30 de IMC é obesidade grau 1, depois vem a 2 e a 3. Mas esse sobrepeso, a gente tem que tomar cuidado. Se a pessoa está com sobrepeso e tem uma vida ativa numa academia, isso não vai dizer sobrepeso de gordura, tá? Então, é de músculo, e aí não conta como sobrepeso. Então, tem que fazer esse diferencial. Mais uma obesidade, o comum é que seja mesmo gordura. Então, a partir daí, a gente tem que ter uma estratégia. E quando é obesidade grau 3, que é acima de 40 IMC, aí a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né, com todos os profissionais de saúde, para avaliar se é preciso uma cirurgia bariátrica, se compensa pelas comorbidades, se vai dar uma qualidade de vida melhor, se ela já tentou de tudo e não conseguiu, e aí a gente indica, né, mas aí o conjunto, todo mundo tem que avaliar, e se for, aí seria a melhor opção para ela continuar tendo uma qualidade de vida. Pode seguir. E aí temos também a medida da circunferência abdominal. Essa medida é importante porque vai mostrar a gordura visceral. Então, para a mulher acima de 80 já é risco. E aí tem que ficar de olho, porque essa gordura visceral, onde dá esteatose hepática, onde vai gordura para o coração, vai para o cérebro, né, para o pâncreas. Então, assim, é aonde vem as comorbidades. Então, é fundamental essa medida, e daí saber, né, através de exames, o que está acontecendo. Mas, geralmente, tendo esse aumento de medida, tem alguma comorbidade. Pode seguir. E como é que está o nosso padrão alimentar atual, né?
e, logicamente, tem a ver com a obesidade. Então, o aumento da densidade calórica. O que é densidade? É aquele alimento que parece pequeno, né? Um hambúrguer, mas ali está lotado de coisas, né? Bacon, ovo frito, aquela carne processada, e parece pequeno, mas é muita coisa, muita caloria e é, nada de nutrientes, né? É muito sódio, muito açúcar, gordura saturada, é tudo que a gente não quer. E tá ali, mas é saboroso. Então, e é fácil hoje pedir no aplicativo, né? É só pedir, chega, mata a sua fome, junto vem um refrigerante, e aí que começa tudo, né, o processo. E como está em casa hoje, né, a gente dando exemplo de hoje, tem criança e vê e acostuma com aquele hábito, por isso que está essa quantidade de criança abaixo de 5 anos já com sobrepeso ou obesidade. O hábito alimentar em casa, tá? Então, é aumento de sódio e pouca fibra. Nesses alimentos ultraprocessados, você não vê fibra. É um alimento que é hipercalórico e alto índice glicêmico, sem fibras e sem vitaminas e sais minerais. E a vitamina D, gente, todas as vitaminas são importantes, mas a D para a obesidade é muito importante, tá? Porque ela inclui vários fatores no organismo, inclusive depressão, abaixo dela. Então, é importante ver no obeso essa vitamina D, como todas as outras, tá? Mas fica aí esse alerta. Pode passar? E a conduta em doenças crônicas? Então, não tem outro jeito. Se qualquer doença que seja, né, de obesidade, que é uma doença crônica, e as comorbidades, diabetes, hipertensão, é, qualquer outra que venha junto, cardíaca, a conduta é um estilo de vida diferente. Tem que mudar de estilo de vida. Então, hábitos alimentares é o primeiro, a gente precisa mudar. Isso é um nutricionista. A frequência de uma atividade física, a gente vai precisar de um educador físico. A hidratação, importantíssima, tá? Porque se a gente é 70% água, é impossível não hidratar. Então, e geralmente, e por sódio, né, nesses alimentos muito sódio, bebem muita água. Então, geralmente, todo obeso fala assim, não, mas eu bebo 3 litros de água por dia. Ele não está hidratando, né? Ele está retendo líquido, porque sal, sódio puxa água. Então, a hidratação está péssima. Então, ele vai precisar mudar de estilo de vida, da alimentação, hidratar mesmo, e o sono, porque geralmente também, pela ansiedade, dorme-se tarde. E dormindo tarde, é, a fome, né, por outros fatores, você tem mais fome no outro dia. Então, é importante a regra todinha, a mudança de hábito alimentar, a, a água, a atividade física e o sono. Isso é a base para qualquer doença crônica. E a gente está falando hoje de obesidade com as comorbidades, tá bom? Pode passar. Então, como é que é a abordagem nutricional? É feito uma anamnese, tá? O paciente chega, estou falando de consultório, então o paciente chega e aí você tem, se ele foi porque ele quer, é bem diferente, tá? Ou quando um familiar quer que ele faça, ele não vai fazer, é muito mais difícil. Então, primeiro ele tem que ter consciência em casa para chegar a um consultório. Quando ele chega, a gente tem que saber escutar. O nutricionista, ele tem que gostar de gente, tá? Isso eu falo claramente, nutrição não é para qualquer pessoa. Se não gosta de gente, não vai dar certo, porque você tem que gostar de escutar, de entender. Isso faz toda a diferença, principalmente para o obeso. Identificar os hábitos e costumes. Então, não é chegar lá e medir, ver que é obeso, fazer um plano alimentar, entregar e pronto. Não vai ter adesão. Então, tem que identificar, é uma consulta mais demorada, tem que conversar, fazer com que ele tenha consciência do alimento. Então, é explicar o porquê que ele precisa comer aquilo e não comer aquilo outro.
é muito gradativo, tá? Não é em uma consulta que você vai fazer com que ele mude de ideia, mas que ele tem a consciência do alimento e de que precisa, né? E uma boa relação com a comida, isso eu já falei. Ele não pode ver a comida ali como um estresse, ele vai comer e não sente gosto, ele só engole aquilo e daí a pouco vai comer de novo. Então ele precisa ter uma relação boa com a comida. E não retirar alimentos que isso, principalmente para o obeso, mas para qualquer pessoa, um alimento que remete à infância, né? Muitas vezes, eu vou falar que, não vou falar de marca, mas é um achocolatado. Ah, eu tomo desde a infância, remete à minha família, à minha mãe. Você não vai tirar, você vai adequar, porque não é isso que vai fazer com que ele, tem que tirar, porque não pode, porque é 80% açúcar. Não é assim. Com o obeso, a gente tem que ter a malícia de saber lidar com as coisas. Então, deixa ali o que ele gosta, aos poucos ele vai tendo consciência, ele vai conseguindo o objetivo dele, mais empolgado, e ele mesmo pede para tirar. Não quero mais, estou me sentindo bem, ele começa a se sentir bem. Isso é adesão ao plano alimentar ou à dieta, tanto faz. Tá? Então, é preciso. E fazer uma parceria com ele. Então, a gente precisa, com esse paciente obeso, com qualquer um, mas com o obeso, ter essa parceria mesmo de amigo, dele entender que não é um profissional apenas, que a gente tem uma relação de amizade, que ele pode contar, se ele não conseguir, a gente vai estar ali para apoiar, para ver onde ele errou, sem estresse, sem julgar, porque ninguém quer ser obeso, ninguém escolheu, é uma doença, né, por algum desses fatores que a gente falou, psicológico, físico, e a gente precisa entender isso. Então, muitas vezes, a gente precisa mandar esse paciente, a gente não dá conta, a gente precisa mandar para outros profissionais. Pode passar. Então, o cuidado é com reganho de peso, né? Se você não tiver uma estratégia, e cada paciente é único, se você não tiver uma estratégia muito boa, ele vai ter esse reganho de peso, ele vai abandonar e vai ganhar tudo de novo e vai voltar a história toda. Garantir adesão ao processo, ser amigo, entender, colocar os alimentos que ele tem prazer, adequando, né, tá, junto com aquilo que não seria, né, nenhum alimento a gente pode falar que é ruim, mas dentro daquele alimento que a gente não colocaria, adequar, colocar uma fibra junto e deixar que ele se sinta bem, manter a motivação pelas próximas consultas. Então, se você está em contato, isso a gente tem que estar em contato com ele pelo WhatsApp ou por e-mail, e ele falou, nossa, não vou voltar porque eu perdi 1 quilo. Ótimo, 1 quilo de gordura já está ótimo, é incentivar a volta, que a gente está no caminho certo, e aí ele se sente, né, melhor e volta. Então, é todo um estímulo. A adaptação à realidade, não adianta eu falar, melhor comer orgânico? É bom para perda de peso? É a nossa realidade? É a realidade da maioria dos brasileiros? Não é. Então, eu não vou falar isso com ele, porque aí que ele vai desanimar. Já não tem, né, um poder aquisitivo bom. O mesmo que tenha, vai ser mais uma coisa que ele vai procurar, só comer orgânico. Então, eu não posso, num supermercado qualquer, e comprar aquilo. Então, não é a nossa realidade, infelizmente, ainda não, né? Espero que no futuro seja, mas não é de orgânico. Então, eu não vou levar isso para o meu paciente se ele tem um poder aquisitivo, a gente sabe que ele gosta, né? Por isso tem essa anamnese, ok, ótimo. Mas a maioria dos casos não é a realidade. Então, é adaptar a realidade dele, a ser personalizado, cada um, é individual. Então, se você sente que aquele paciente ele precisa, um obeso, ele precisa de psicólogo, do médico, do nutricionista e muitas vezes do psiquiatra, tá? Isso é indicado se ele tiver uma depressão, a gente não pode prescrever remédio,
obviamente, e a depressão se trata com medicação, que é uma química que falta no cérebro. Então, ele vai lutar, vai sofrer, vai perder peso, vai voltar, se ele não aceitar um psiquiatra, né? Então, tem que ser bem claro com ele o porquê. Às vezes, acha que está chamando de louco, não sei o quê. Não, todos nós precisamos. E quem tem depressão simplesmente, como toma um remédio para diabetes, vai tomar um para essa química e a coisa vai fluir. Então, não adianta o nutricionista achar que ele vai dar conta de um paciente sozinho, que não dá, né? Ele precisa desse apoio de todos os profissionais de saúde, tá? E vencer a obesidade é garantir tempo e qualidade de vida. Então, quando a gente explica para o paciente que ele tem que ir para uma academia, não gosto, só vou dar uma caminhada, então, tá, começa sim para ele, né? Porque o paciente obeso, ele vai perder muito no primeiro mês água, né? Cada molécula de gordura, ela segura 2, 3 de água. Então, a primeira perda no primeiro mês vai ser água. Por isso que se perde muito. Ah, perdi 7 quilos, 10 quilos. Se faz bonitinho, tirou aquela água. A partir daí, aí vem a gordura mesmo, né? Então, a gente precisa que ele faça uma atividade física. Eu aconselho sempre procurar um profissional, lógico, porque a obesidade traz vários problemas, né? Joelho, coluna, então tem que ter um acompanhamento, mas que faça uma musculação. Quando você faz a musculação, que ganha músculo, a perda de peso é mais fácil, tá? Muita gente acha que é só o aeróbico, não. A musculação, o músculo, ele precisa de mais energia. E com isso tem uma perda de peso maior, tá? Então, é importante orientar e conscientizar o paciente que é isso, não é porque é estética, eu não quero ficar musculoso, eu não quero ser isso, e nem a gente quer, né? Porque cada um tem um padrão, tem um biotipo diferente. Não adianta essa coisa de mídia, que tem que ser número 36, 38, não, cada um tem uma alçatura, cada um tem um padrão diferente de genética, então é muito individual. Pode passar. Então, o tratamento é difícil, tá? Não é fácil para a gente, muito menos para eles. Deverá ser conduzido, isso vai impactar, se bem conduzido, na adesão, é aquilo que eu já falei, a partir do momento que você tem uma cumplicidade, fica muito mais fácil, ele vai confiar em você e vai aderir, tá? A responsabilidade não é apenas nossa, aquilo que eu falei, então ele precisa dessa equipe de profissionais para que ajude ele consiga. A obesidade não é uma escolha, ninguém escolhe ser obeso, tá? Ou vem de uma genética, ou por algum distúrbio, mas ninguém escolhe. O processo de emagrecimento deve estar ligado à melhora de qualidade de vida, e ele tendo essa melhora de qualidade de vida, ele vai querendo cada vez mais. O tratamento inclui as comorbidades, né? Então, geralmente começa, como é que a gente identifica uma comorbidade? Geralmente começa com a resistência insulínica periférica, e isso vai gerar um aumento do sistema nervoso simpático, e esse aumento do sistema nervoso simpático, a reabsorção renal de sódio. E com isso, aumenta a hipertensão, tem aumento da hipertensão. Então, aí começa, aí gera a hipertensão e assim vai, uma cascata, né? E cada vez mais vem mais um, aí depois coração. Hoje em dia, os adolescentes estão infartando, né? Isso é fato, porque a obesidade no adolescente cresceu muito, já começa na criança, e ele segue assim, e a criança é por conta dos pais,
porque criança menor que 5 anos, ela não tem opção, ela não tem dinheiro, ela não vai no supermercado comprar. É aquilo que os pais colocam na mesa, é o exemplo, né? É o que eles comem, é o que elas vão ter costume de comer. Então, isso, a família é responsável, ela tem que ter essa consciência que a partir do momento que ela vai gerar uma criança, ela tem que ter bons hábitos, tá? Para não ter o mesmo problema. E aí os adolescentes, hoje, né, o que a gente falou, com fast food, é muito prático, correria, já não tem a família sentada na mesa para comer aquela comidinha caseira, cada um horário, pede ou compra no supermercado, é coisa que põe no micro-ondas, um minuto está pronto, não tem mastigação onde começa a digestão, isso não existe mais, e só o ganho de gordura. E aí começa todos os problemas, as comorbidades, a ansiedade, não sai mais de casa, a roupa ficou feia e vai para a comida e é uma cascata isso. Então, o começo todo é pelos pais. Se os pais começam a ensinar dentro de casa o que é o alimento, sentar, fazer a criança experimentar, muitas mães já chegam falando, ele não gosta disso, a criança nem sabe o que é, então culpado mesmo são os pais, tá? Isso não tem como tirar, é culpa mesmo, porque se não tem dinheiro para comprar, eles têm que ensinar e é aquilo que eles vão aprender a comer, tá bom? Pode passar. Então, concluindo, a obesidade não é um problema estético, tá? Então, a gente não quer, o que eu falo sempre, a estética vem como consequência. Então, o objetivo é saúde sempre, sempre saúde. E aí, com, né, a reeducação alimentar, ou dieta, como seja, a atividade física, hidratação, bom sono, isso vem, a estética vem, mas é como consequência, sem colocar padrão, tá? Eu geralmente falo, quando eles falam assim, perguntam para mim, qual peso tem que ficar? Não sei, o peso que você gostar desde que os exames estejam bons. Então, não tem que falar, é isso porque tem que entrar na calça tal. Não, é a hora que você se sentir bem e que os exames estiverem bons, está ótimo, tá? É, cada paciente é único, isso tem que ser, né? Cada tratamento é único também, então a gente tem que avaliar cada um muito bem avaliado para cair para eles terem adesão ao tratamento. Multiprofissional, isso que eu falei, então é o nutricionista, o médico, o psicólogo, o educador físico e, às vezes, o psiquiatra, porque se há depressão, é medicação. E essencial o apoio da família. Então, não dá para um paciente, né, ele quer muito, ele te procura, você ajuda da melhor maneira e a família continua nos hábitos errados. Então, não vai dar certo, porque ele já tem aquela vontade. E aí ele vai ter que ter muito mais vontade de ver todo mundo comendo errado e ele seguindo. Outra que a família já começa a chamar de fresco, de bobo, de que não precisa, e acaba tudo. Então, primordial o apoio familiar nesse caso. Primordial. Pode passar. Então, gente, foi isso. Né, bem simplificado, mas eu acho que dentro da obesidade é o que a gente queria falar, dos fatores, dos riscos, da conduta, e, e que, assim, quem precisar de um apoio, para procurar mesmo, não esperar a pandemia, porque com essa pandemia todo mundo está engordando 2, 3 quilos, e isso está sendo muito prejudicial, e estão esperando acabar. A gente não tem noção quando isso vai acabar. Então, saúde como eu disse, é qualidade de vida. Então, procure ajuda, né, para que tenha uma qualidade de vida melhor, tá? Então, eu agradeço muito. E aí, nosso lema, que é descasque mais e desembale menos. Comida de verdade sempre e equilíbrio sempre, né? Então, é isso.